Hoje, o dia foi de homenagens aos 1.400 mortos no pior ataque a judeus desde o Holocausto, ocorrido há um mês. A ação do Hamas desencadeou uma resposta militar de Israel que avança na ocupação da faixa de Gaza. Segundo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, em entrevista dada ontem para a emissora americana ABC, a presença de tropas israelenses no território deve se estender indefinidamente por questões de segurança. Para a gente comentar esse primeiro mês de guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, eu trago com muito orgulho e com muita alegria Alexandre Borges, que faz parte agora da Nau Antagonista. Meu querido, seja muito bem-vindo. E eu sei que o Felipe Moura Brasil está assistindo a gente, e eu já até agradeço ao Felipe Moura Brasil pelo fato dele entregar essa estreia do Alexandre Borges aqui para o meio-dia. Né? Um sinal de prestígio aqui a essa equipe que faz esse trabalho honroso, com muita garra e com muito gás. Alexandre Borges, muito obrigado pela participação. Seja muito bem-vindo. A casa é sua, meu amigo. Eu que agradeço, Wilson, pela sua gentileza aí da apresentação. Espero estar à altura aí de tamanha responsabilidade. A honra e o prazer é meu. Mesmo sendo nesse dia, né, de luto, né, um dia triste, de um mês daquele horror que nós, infelizmente, presenciamos no dia 7 de outubro, protagonizado pelo Hamas, que é esse grupo que não faz diferença do ISIS, da Al-Qaeda, né, que é o limite da barbárie humana, como a gente viu, e que não poupou civis, não poupou bebês, idosos, mulheres. Realmente foi uma coisa muito difícil, mas vamos lá. Vamos, porque a nossa missão é comentar e, inclusive, há uma guerra de propaganda tão importante em relação a esse assunto. É importante aí a gente conversar com quem nos acompanha e tentar esclarecer ao máximo que a gente puder sobre o que está acontecendo lá naquela região. Alexandre, a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: qual é a sua avaliação sobre esse primeiro mês? Né? Israel conseguiu, de fato, sufocar o Hamas ou ainda há muita resistência desse grupo terrorista? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, o que aconteceu no dia 7 de outubro foi nós podemos fazer tranquilamente um paralelo com o 11 de setembro de 2001 para os Estados Unidos. Né? Foi uma invasão feita por esse grupo terrorista no território de Israel. Israel existe exatamente para proteger o povo judeu perseguido durante milênios. Eles, durante muitos e muitos séculos, lutaram para ter a sua terra histórica de volta, exatamente para a ideia de dali ser esse paraíso protegido para judeus no mundo inteiro e, obviamente, os da região poderem se proteger, né, já que o antissemitismo é uma realidade histórica quase tão antiga quanto o próprio judaísmo. Pois bem, houve essa invasão, foram 1.400 pessoas mortas, só naquele festival de música, mais de 200, brasileiros, inclusive, perderam a vida, né? Nós registramos e mostramos isso. Então, foi algo que surpreendeu todo mundo, surpreendeu, inclusive, os serviços de inteligência do mundo inteiro, de Israel, que é considerado um dos melhores do mundo, mas foram, né, ainda teremos muitas investigações sobre isso, sobre o que realmente aconteceu para que esse grupo, essa brigada, entrasse no território de Israel sem ser notado, mas o fato é que eles entraram, mataram todo mundo que eles foram encontrando em diversos vilarejos ali da região próxima a Gaza e voltaram com 240 reféns, né? Uma quantidade também enorme, né? Uma tragédia humana absolutamente inacreditável. Então houve sim uma certa união momentânea na política de Israel. As diferenças foram colocadas de lado. Israel é um país dividido. O governo Netanyahu é um governo polêmico, é um governo que vai ter, inclusive, muita dificuldade de se manter depois que passa esse período aí inicial. Mas agora houve uma certa trégua das forças políticas de Israel se unindo para derrotar esse inimigo que mostrou as suas garras e mostrou que realmente não tem como haver qualquer tipo de negociação, haver qualquer tipo de acordo. Então Israel está fazendo o que tem que fazer, que é entrar no território de Gaza, que é um território histórico, que foi entregue de bom grado por Israel aos palestinos
ali em acordo de 2005 e depois, em 2007, o Hamas toma o poder. Só que o Hamas mostrou que aquela região, sem ser devidamente controlada e gerenciada pelas forças de inteligência de Israel, ela desanda para o que acabou acontecendo. Eu faria rapidamente um paralelo com o que aconteceu, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, as forças aliadas elas entram na Alemanha, tomam conta, ocupam a Alemanha e ficam lá por muito tempo, até conseguir fazer o que eles chamavam de um processo de desnazificação. Eles aprenderam com o erro da Primeira Guerra Mundial, né? Quer dizer, em 1918, quando a guerra termina e a Alemanha é declarada derrotada, não há qualquer tipo de invasão ou entrada no território alemão. A Alemanha virou aquele caldo de populismo, de ódio, de ressentimento, o que construiu o caminho para a ascensão do nazismo e da Segunda Guerra Mundial. O resto do mundo aprendeu a lição e a partir de 45, houve então uma ocupação da Alemanha e até que esse processo de desnazificação fosse feito, houve a necessidade de tropas da ONU, tropas do mundo inteiro, ocupassem aquele território. Nós vemos a mesma coisa agora acontecendo. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu não esconde que não há prazo para desocupar Gaza, para sair de Gaza, mas qualquer pessoa que esteja olhando com um olhar que não seja comprometido sabe que é a única coisa a fazer. Alexandre, eu queria aproveitar também que você tocou um pouquinho, né? Você deu um pequeno spoiler em um dos meus questionamentos, que é justamente sobre o governo do Netanyahu, na condução desse primeiro mês, né? De conflito. E eu quero emendar com uma outra questão. Na semana passada eu falei com o Duda Teixeira sobre esse assunto e a gente chegou mais ou menos à seguinte conclusão, que essa guerra, no primeiro momento, nesse momento você não consegue ter uma visão de que há vencedores, mas que nesse momento você já tem algumas instâncias que a gente pode considerar como perdedores. Aí eu não sei se você concorda com esse raciocínio. Diplomacia brasileira, me parece que tentou muita coisa, até agora não conseguiu nada. Inclusive, as pessoas, né, aquelas pessoas que estavam na faixa de Gaza, que o governo brasileiro vive falando aqui da concorrência, não, vão conseguir, né, a diplomacia brasileira vai conseguir tirar as pessoas de Gaza, até agora não conseguiu, né, o governo do Egito ainda não permitiu que essas pessoas deixassem, né, a região. ONU, e parece que organismos como o Conselho de Segurança da ONU não têm essa força que tinham justamente no pós-guerra. Tem algum outro derrotado nesse primeiro momento, Alexandre? Excelente pergunta. Primeiro, como é uma chamada guerra de guerrilha, né, onde você tem forças assimétricas em disputa, que não foi o caso em outras guerras de Israel. Você teve a guerra do Yom Kippur, a guerra dos 6 dias, outras guerras onde eram guerras mais convencionais, onde países se enfrentavam. No caso do Hamas, é uma guerra de guerrilha, é uma guerra onde um grupo terrorista invade, faz reféns e tenta criar esse caos para trocar, então, algumas agendas por esses reféns e, enfim, tentar algum tipo de ganho financeiro, político, de poder e também atrapalhar. É bom que se lembre, né? Esse é um outro assunto que a gente pode entrar, aqueles acordos de Abraão que foram assinados em 2020, onde começou a se ter um processo de paz ali, envolvendo Israel, envolvendo os Emirados Árabes, enfim, foram acordos históricos, como foi feito no tempo do Trump, acabou, por causa do partidarismo e tal, não tendo, talvez, a importância dada que merecesse, né? Foram acordos muito importantes, mas é claro que isso não interessa ao Irã, não interessa ao Hamas, e não interessa ao Hezbollah, não interessa a uma série de grupos que querem o caos na região e querem acabar com Israel. Eles não querem uma solução de 2 estados. Então, nesse sentido, até agora, está acontecendo o roteiro planejado pelo Hamas. Em alguns pontos, até como uma parte da propaganda e da adesão de parte da opinião pública ocidental, enfim, está tendo até um sucesso maior do que a visão mais otimista poderia imaginar. Eles cometem as maiores atrocidades,
os piores crimes imagináveis, da mesma maneira que o Estado Islâmico, que o ISIS fazia, só que no caso do ISIS, você tinha os Estados Unidos, era a época primeiro do governo Obama, depois do governo Trump, você não tinha ali Israel na equação. Israel é um inimigo de parte da opinião pública, da ONU, por motivos históricos que nós sabemos, o antissemitismo é histórico. Então, as atrocidades cometidas pelo Hamas são vistas de uma maneira diferente do que as do Estado Islâmico, apenas porque a vítima é Israel. E a gente sabe a extrema má vontade e a desumanidade como que muita gente olha para os judeus e para o povo de Israel. Então, assim, derrota ainda é cedo para a gente falar, mas até agora a cartilha do Hamas está acontecendo da maneira como foi planejada e, diria eu até, com mais sucesso do que eles poderiam imaginar em termos de propaganda. Porque, de novo, é bom lembrar, quando você tem uma guerra de guerrilha, é uma guerra de propaganda. É uma guerra para espalhar terror, é uma guerra para conseguir demandas, é uma guerra para fazer a sua voz ser ouvida no palco mundial, muito mais do que quando acontece numa guerra tradicional, onde você tem dois exércitos, um tentando derrotar o outro, como foi na Segunda Guerra Mundial e em diversos outros conflitos. Agora, o governo Netanyahu também sai abalado, há essa união política que eu comentei antes, mas é muito difícil a sobrevivência de Benjamin Netanyahu depois que a poeira assente, porque houve falhas de segurança, há críticas de todos os lados, inclusive de uma ala mais radical da direita judaica, que queria, na verdade, que explodisse Gaza, matasse todo mundo. É muito pouca gente que fala isso. Né? Isso também é bom que se diga. Inclusive, um dos ministros, logo que falou, foi afastado. Isso não é uma opinião do próprio gabinete do Netanyahu, como se tentou caracterizar. Mas o fato é que ele não está mais conseguindo politicamente liderar a opinião pública e a política do país. Então ele está num esforço de guerra sendo deixado ali para poder... porque, obviamente, trocar um comando agora do país seria uma coisa absurda, por causa desse esforço concentrado, imediato, de guerra que está sendo feito, mas passado isso, provavelmente, Netanyahu vai botar o seu camisolão, o seu chinelão e vai para casa. Meu amigo. Agora, antes da gente encerrar aqui, Ale Borges, nosso grande Ale, deixa eu ler algumas mensagens do chat, porque o chat foi muito carinhoso contigo. Não sei se você conseguiu acompanhar aí do retorno. Sônia Santos... Eu sou meio míope. É porque às vezes a gente não tem retorno, né? Então é complicado. Então a Sônia te desejando boa sorte, seja muito bem-vinda. Aline Torres, né? Obrigado. Aplauso para você. Falando que Timaço. A Márcia Brunetti te desejando boa tarde, que venha para somar. A Fabiana também te desejando seja muito bem-vindo. Sandra. Tem mais gente aqui te dando parabéns aqui. A Gesa Arruda. Deixa eu só estar aqui. Euzenil Nascimento, essa mensagem é legal. Bem-vindo, Alexandre, sempre do lado certo da história. Né? Obrigado. Cássia, Regina Maura, daqui a pouco está aqui. É isso, gente. E para fechar, eu acho que até para prestigiar o nosso público, Alexandre, a Márcia Brunetti, ela te pergunta o seguinte: se você pudesse dissecar com mais calma, dissecar para a gente aqui, ainda que num tempo limitado, mais sobre o estado precário em que vivem os palestinos por conta do Hamas, não por Israel. Né? Segundo ela, seria bacana fazer essa distinção, né? Porque quando se fala de propaganda, um dos pontos da propaganda, não é, Alexandre, é justamente que Israel massacra o povo palestino, e não é bem assim, não é? Não é nada assim. Gaza é um lugar com recursos naturais. Eu estou aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Vamos imaginar que Gaza dão 2 Barras da Tijuca. Né? A Barra da Tijuca tem uma faixa de praia de 20 quilômetros, Gaza tem 40. Então, em termos de tamanho também, quilometragem, dá mais ou menos aqui 2 Barras da Tijuca, mas a Barra da Tijuca tem 300 mil pessoas. Gaza tem 2,5 milhões, por aí. Então, assim, Gaza tem uma concentração de gente muito grande, tem uma pobreza muito grande, tem uma população que é majoritariamente jovem, muito pobre, sem emprego, com condições muito precárias, mas porque eles vivem sob uma ditadura
feroz do Hamas. Então, a gente aqui está acostumado, por exemplo, a ver os horrores de Cuba, aqui na América Latina, a gente vê a degradação da Venezuela, de algumas ditaduras, multiplica isso por 1000 para você imaginar o que é uma ditadura do Hamas. Então, o Hamas, ele desvia os recursos que são fornecidos pela ajuda, não só de Israel, como da comunidade internacional. Gaza e a Cisjordânia e o povo palestino em geral recebe, ou que se convencionou chamar de povo palestino, de algumas décadas para cá. Não dá tempo de entrar numa discussão histórica, mas porque que esse termo é uma fabricação recente do jeito que ele é entendido hoje. Mas você tem um grupo terrorista que ele, como várias ditaduras africanas ao longo do século XX faziam, você tinha esses grandes esforços humanitários, se juntava dinheiro, mandava-se milhões, bilhões para essas ditaduras, e basicamente o que você está fazendo é engordar o bolso do ditador. Ele pega o dinheiro, ele pega para ele e para o seu exército e para a manutenção do seu projeto de poder. Então a gente tem, por exemplo, falta petróleo, falta combustível para Gaza. Sim, mas para o Hamas não falta. Falta comida, para o Hamas não falta. Falta dinheiro, para o Hamas não falta. Por quê? Porque o Hamas ele é esse parasita que absorve esse sanguessuga de todos os recursos que chegam em Gaza. Ele não deixa Gaza se desenvolver e ainda toda a ajuda que vem de fora, inclusive de Israel. Israel ajuda muito, não só fornecendo energia elétrica, fornecendo mantimentos, mas também empregando centenas de milhares de palestinos, moradores de Gaza, Cisjordânia, todo santo dia. Eles cruzam a fronteira, vão trabalhar em Israel e voltam à noite para dormir nas suas casas. Israel também, o pouco que essas pessoas têm de dinheiro deve-se aos empregos que eles têm em Israel. Porque Israel é opressor? Não, Israel é democracia, porque Israel tem liberdade, Israel tem grandes universidades, se não me engano, o maior produtor de patentes do mundo, proporcionalmente ao tamanho, a população provavelmente é. Eu já estive em Israel, é um colosso de inventividade, de pujança econômica, e isso é feito com os pilares que também construíram as grandes democracias do Ocidente, o que, para uma parte do mundo, isso é inaceitável. Para esses grupos totalitários que querem impor ditaduras, essas gangues, né, bárbaras que sugam essas populações, uma democracia que dá certo numa região cercada por ditaduras é uma vitrine do que toda aquela região poderia ser se ela se abrisse à liberdade, à democracia e aos princípios dos direitos humanos como nós entendemos. Então é por isso que esse conflito tem essa dimensão, mas, respondendo diretamente à pergunta, Israel não é nem de longe responsável pela condição muito precária da população de Gaza e da Cisjordânia, que se deve claramente a uma má gestão, uma política muito mal feita da autoridade do Fatah, da autoridade palestina ali pela Cisjordânia, e o Hamas na faixa de Gaza, por serem ditaduras que não estão nem aí para suas populações. Elas estão preocupadas em ganhar poder e dinheiro e vampirizar o quanto puderem daquelas populações.